Eu quero tocar aqui com você nesta questão do medo. Quando você diz, eu tenho medo constante de tudo, tudo me causa medo. O que é o medo? Do que é que temos medo? A crença comum, em geral, o pensamento em nós é de algo lá fora que nos causa medo. Eu tenho medo de algo externo. Se, por exemplo, eu vivi algo no passado e isso causou dor, eu não quero que isso se repita. Isso irá se repetir, evidentemente, no futuro. Mas eu vivi isso no passado. O que eu vivi no passado é uma experiência registrada em mim. Essa minha experiência é a lembrança do que me aconteceu, do que ocorreu comigo. E eu não quero que isso volte. Então, em geral, esse lado de fora é o que acontecerá, é o que irá surgir. No entanto, esse lado de fora, o que irá surgir, é aqui, neste momento, uma memória, uma lembrança de algo que eu vivi. Vamos com calma investigar isso. Quando você diz, eu tenho medo de tudo, você tem medo de tudo? Ou de tudo que você tem medo é de si mesma? Vejam como isso é sutil. Nós acreditamos que o que nos causa medo está lá fora, do lado de fora. Enquanto que, na verdade, o que nos causa medo é aquilo que está em nós, dentro de nós. É a presença do pensamento, a presença do medo. Então, aqui o primeiro ponto é que o medo não é algo que se separa daquilo que nós somos. A presença do medo é a presença do que nós somos, da memória que trazemos. Nós colocamos isso como um evento para acontecer, enquanto que, na verdade, o que temos presente é só um pensamento sobre o que poderá acontecer, ou não. Esse futuro é algo que o pensamento, a partir do passado, projeta. Esse pensamento, ele não se separa de mim, não se separa desse eu. Acompanhe com calma isso. Assim, quando falamos tenho medo de tudo, na realidade, eu sou o medo de tudo. Não há uma separação entre o medo e o que eu sou, quando o medo está aqui. Não há uma separação entre o pensamento que nos causa medo e o pensador pensando sobre isso. O pensador é o pensamento. O medo é o pensamento. E o pensamento é o eu. Então nós precisamos investigar a verdade sobre quem nós somos, para irmos além do medo. E eu tenho enfatizado muito isso aqui com vocês. Não se trata de vencer o medo.
Mais uma vez, o medo não é algo que está lá fora, que eu vou vencer. O medo é uma presença no que eu sou. É por isso que, aparentemente, nós nos livramos de alguns medos e outros continuam. E aqueles que acreditamos que deles nós nos livramos, eles voltam. Porque, na verdade, eles não estão lá fora. Eles estão aqui, na mente, nesta forma como a mente acontece. E ela acontece neste formato porque nunca estudamos quem nós somos. Nunca olhamos para o movimento da mente, construindo os modelos para a vida da pessoa que eu sou. Aqui estamos com você neste aprender sobre o autoconhecimento, neste aprender sobre nós mesmos. Esse aprender requer a presença da meditação. Então, a meditação, o que é? É a ciência que revela a verdade deste ser que eu sou, e deste aspecto de ser psicofísico, no qual, dentro desse aspecto, está esse modelo do pensamento, que é o pensamento condicionado, que é o pensamento psicológico, que é o pensamento que sustenta o medo, que é o pensamento que se projeta para o futuro a partir do passado. A ciência da verdade deste ser nos revela uma realidade presente que é puro ser, que é pura consciência, que não é mais este ser psicofísico que a mente que nós conhecemos identifica e com ela nós nos confundimos na crença de ser alguém, de ser uma pessoa com medo, uma pessoa com desejos, uma pessoa com problemas. Vamos com calma olhar para tudo isso. Nós precisamos tomar ciência na vida, da vida real, a vida que nós conhecemos, a vida da mente, é a vida do modelo do pensamento. No modelo do pensamento, temos este ser psicofísico, que se identifica com a história, com a memória, com o passado. Será possível a vida livre deste passado? Será possível a vida livre desta pessoa que o pensamento diz que nós somos? Então, sim, haverá ciência da verdade, de simplesmente ser, deste puro ser, desta realidade divina. Esta ciência é o resultado do autoconhecimento e da presença da meditação. A sua vida real, neste natural estado de puro ser, de simplesmente ser, não carrega o passado. E, portanto, não carrega o medo. Assim, estamos diante deste real encontro com Deus. Estamos diante deste real encontro com a vida.
com a realidade do sagrado? Desde sempre, o ser humano vem se perguntando se há uma realidade além desta vida. Porque a vida, como nós conhecemos, é uma vida sobrecarregada. Nós vivemos carregando diversos pesos. Como seres humanos, nós estamos em conflito uns com os outros, com nós mesmos, em conflito com as situações que ocorrem. Notem que elas ocorrem e nós carregamos uma arrogância de estar no controle da vida. Acreditamos controlar tudo, enquanto que, de fato, quando a vida se expressa, ela acontece como ela é. E nós conflitamos com isso, porque há em nós a crença arrogante de alguém presente se separando da vida, podendo controlar o que ocorre, podendo controlar o que acontece. Olhe para si mesmo. Assim, toda forma de sofrimento está presente na vida do ser humano, porque ele não vive a vida real. Ele está em uma particular vida, que é a particular vida deste ser, que é o eu, que é o ego. Esse modelo psicológico e físico de ser alguém é uma fraude, é uma vida ilusória, é a vida de uma entidade que é um impostor. A pessoa que você acredita ser, que você pensa ser, está lidando com o outro da mesma forma. É a presença da mente confusa, sem a base que é este aprender sobre nós mesmos. É isso que não nos permite a real vida divina, a real vida deste ser, deste real ser, do qual temos falado aqui com você. Você carrega problemas porque você se vê como alguém. No tempo, no corpo, na mente. Você se vê como alguém que, no lugar de se colocar para compreender, para observar, para constatar aquilo que se encontra aqui presente, você se afasta desse lugar para um lugar que o pensamento, a partir do passado, das experiências passadas, organiza dentro de você. Uma coisa importante aqui, olhar para o momento presente requer olhos limpos, claros, luminosos, desembaçados. É como quando você coloca um óculos. Você não pode colocar um óculos sem primeiro limpar as lentes. Nós não apenas estamos com um óculos com a lente suja, nós estamos com um óculos colorido. Ele nos faz ver o mundo
a partir das cores destas lentes. Além disso, essas lentes estão sujas. Essa é a condição da observação da vida, do mundo, do outro, de nós mesmos, a partir do observador. O observador, o que ele vê, a partir da visão particular que ele traz, que ele tem, é, na realidade, uma distorção. O observador é aquilo que ele observa. Não há uma separação. O conceito que você faz de alguém é o conceito que você tem. Esse conceito que você tem é você. Não há uma separação entre esse conceito do outro e você. O observador é a coisa observada. O conceito que você faz do mundo, da vida, dos acontecimentos, não se separa de você no conceito. O observador é a coisa observada. Assim, a forma como você está colorindo a experiência é a partir dos olhos que você tem, coloridos como eles estão. O observador é a coisa observada. Notem como isso é básico na vida. Esta condição é a condição da ignorância. Haverá uma outra forma de olhar, um olhar livre do passado, é um olhar livre da maculação, é um olhar livre do colorido, do embaçamento, é um olhar livre das conclusões, das crenças, das avaliações, livre do conceito, livre do preconceito. Reparem que é assim que estamos lidando com o momento presente, neste ser psicofísico construído pelo pensamento. Este ser é a pessoa, é a imagem estabelecida em nós pelo pensamento sobre quem somos. Nós precisamos eliminar esta separação entre o observador e a coisa observada. Quando eliminamos esta separação, eliminamos o passado, eliminamos nossas crenças, conclusões, avaliações. Então haverá uma nova forma de perceber. Haverá um novo olhar para o momento. Então esse momento, ele se revela agora neste novo olhar, quando o observador não está. O que nos aproxima da verdade sobre o autoconhecimento é descobrir a percepção sem o percebedor, o olhar sem o observador. Então, você começa a se tornar ciente de suas reações. Você começa a tomar ciência da inveja, do medo, da raiva, da ambição, da presença da arrogância nesta separação com a vida. Você começa a tomar ciência do modelo do pensamento se projetando no futuro.
avaliando a experiência do momento presente a partir do passado. Quando há este olhar, então fica claro que é a presença do observador a presença do medo. Me parece que agora começa a ficar um pouco mais claro. Você não tem medo do mundo. Você não tem medo de tudo. Você não se separa daquilo que sente. Você e o sentir estão presentes, sendo o próprio medo. E o que é esse aprender? É apenas constatar que isso está aqui. Qualquer movimento para se livrar do medo cria uma separação ou sustenta ainda a separação entre o observador e a coisa observada. Aquele que está com medo daquilo que ele tem medo. Quando nos aproximamos assim do momento presente, eliminando esta separação, nos deparamos com a meditação. Portanto, o que é meditação? Meditação é o encontro com o momento. Mas não é alguém tendo esse encontro, porque não há separação. É a constatação de que o momento ele é como ele é. Se não há esta separação, o pensamento perde a importância, o passado perde a relevância e, naturalmente, não há medo. Aqui, descobrir a vida sem medo é descobrir a vida sem o eu. Enquanto o eu estiver presente, ele estará sempre projetando a continuidade de si mesmo para o futuro. É o futuro para ser feliz ou o futuro para se livrar do que não quer. Isso ainda é medo. Então, todo esse medo, ou esse medo de tudo, é o eu. É a pessoa, o ego, a presença do sentido de uma identidade que se separa, sustenta o conflito, sustenta o sofrimento. Aqui nós precisamos, na vida, tomar ciência da vida, que é a ciência de Deus, neste encontro com a verdade. Portanto, como encontrar Deus? Essa é a pergunta. Mais uma vez, aí está o pensamento. Quando o pensamento surge, ele cria uma proposta para o futuro, para alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Portanto, o pensamento é a base do desejo e é a base do medo. Se ele é a base, como sendo a base, o medo é o pensamento. E o desejo também é o pensamento. Nós separamos desejo de medo. Nós queremos aquilo que possa nos dar prazer e não percebemos que só queremos aquilo que possa nos dar prazer porque o pensamento está se projetando no futuro. Nós queremos nos livrar daquilo que nos causa sofrimento. E fazemos isso porque o pensamento está querendo se livrar do que possa lhe produzir sofrimento. Amanhã, esse amanhã psicológico, esse futuro psicológico para realizar desejos,
é a presença ainda do sofrimento. Estamos lidando com o pensamento como fator comum. O desejo é a presença do pensamento. O medo é a presença do pensamento. Enquanto o sentido do eu existir, neste alcançar ou se livrar, nesta ânsia por mais do prazer, e neste anseio por se livrar da dor, a nossa vida continuará sendo a particular vida do eu, da pessoa. É a presença do pensamento, do modelo do pensamento psicológico, que estabelece a ilusão de uma identidade que está presente no sofrimento. O seu contato com a realidade do momento presente sem o pensamento é sem o observador? É sem o pensador? É sem o meditador? Quando as pessoas tocam nesta questão da meditação, ou na busca da resposta sobre como encontrar Deus, elas não compreendem que a base da real meditação, eu tenho falado sobre a real meditação de uma forma vivencial, é esse momento se revelando como meditação, é esse momento sendo compreendido como um momento sem o passado, a meditação. Quando as pessoas tocam nesta questão da meditação, elas acreditam em algo que elas irão realizar, que elas irão fazer. Então, é a presença de alguém meditando. Isso não é real. A verdade da meditação é a ciência de que não há pensador, não há experimentador, não há praticante, não há meditador. Uma mente capaz de olhar para este momento, quando neste olhar não existe o elemento que olha, quando não existem conclusões, crenças, opiniões. É uma qualidade de olhar que liberta, que traz a ciência da verdade de ser. Então ficamos livres do desejo, livres do medo, livres do passado e livres do futuro. E esta liberdade, esta real liberdade, é a verdade deste ser. Não é a sua liberdade, é a liberdade de sua real natureza, de sua essencial natureza, de toda a ilusão que o pensamento estabeleceu. Então nós temos o fim para a mente condicionada. É quando se revela aqui esse real encontro com Deus. Então, como encontrar Deus? Tomando ciência de que não há alguém para ter este encontro. Tudo que de fato precisamos é nos livrarmos da ilusão de alguém sendo o experimentador, o pensador, o observador. Então nós temos qualidade de pensamento que se projeta, que é a qualidade do pensamento psicológico, o que tem dado base e constituição a este centro, que é o eu, o ego. Nós temos este pensamento cessando, terminando. É quando lidar com esse momento
Não requer mais a presença do pensador, do experimentador, do elemento que vem do passado. O seu contato com o outro é o contato com a vida. Olhar sem imagens é olhar para ele ou ela sem a pessoa. É olhar para si mesmo sem a ideia de alguém neste si mesmo. Atuar na vida, na ação, no sentir e no pensar. Essa qualidade de ação não carrega esta condição psicológica desta pessoa presente neste corpo e nesta mente. A vida nesse instante é a vida se revelando como Deus se revelando. Então não há conflito, desordem, não há sofrimento, não há medo. Toda essa desordem interna, todo esse sofrimento interno, é a presença de uma mente presa ao modelo do conhecido, à velha estrutura de um condicionamento psicológico que se dissolve quando a verdade divina se revela. É o que nós estamos aqui com você, trabalhando. Nós temos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Portanto, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui estamos colocando para você a importância de se aproximar do próprio estado, sem se separar dele. Experimente isso. Esta é a real forma de aproximação da meditação. Olhar a reação sem se confundir com ela, sem aceitar, sem rejeitar, sem justificar.